Olá, pessoal, tudo bem? Muito prazer. Eu sou a Tainá Scocardi, atualmente eu sou sócia e CBDO da Hubify, e a Hubify é uma agência de marketing digital. E a convite da Milvus, hoje eu tô aqui para mediar esse nosso bate-papo tão importante. O dia de hoje ele é um dia muito significativo, o Dia Internacional da Mulher, e para isso a gente reúne um time de mulheres incríveis para a gente falar sobre o quê? O papel da mulher na tecnologia. E obrigado, Milvus, principalmente por trazer esse tema e proporcionar esse bate-papo para a gente. E esse time que a gente reuniu para hoje, gente, é um time de peso. Eu vou passar o nome delas e cada uma vai se apresentar depois, contando um pouquinho sobre a sua experiência profissional e como a tecnologia impactou a carreira dessas mulheres incríveis. Então, vamos começar com as apresentações. Hoje estamos aqui com Janaína Souza, que é CEO da Sais Informática, com a Thaís Souza também, que é cadete da 42 Rio e engenheira de software, e a Letícia Matamoros, que é PO da Milvus. Meninas, muito bem-vindas. Vou pedir para vocês começarem se apresentando. Letícia, quer começar para a gente? Olá, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com essas mulheres incríveis. Eu sou a Letícia, como a Tainá disse, eu sou a PO na Milvus, e eu costumo brincar, né, que eu não escolhi a tecnologia que me escolheu. Ao longo desses 15 anos na área corporativa, trabalhei em várias empresas de tecnologia e, como minha área sempre foi voltada a projetos de melhoria, a tecnologia foi uma mãe para poder melhorar esses processos, fazer mais produtivo toda a equipe, com mínimo esforço, né? Minimizando esse esforço e aumentando a produtividade. Sempre em ambientes mais masculinos, né? Mas acredito que esse papel da liderança feminina em várias áreas, inclusive da tecnologia, ela vem, né, mudando a tendência a ser mais equilibrada, né, nos próximos anos. E é um prazer aqui estar com vocês. É o que a gente espera, né, Letícia? Eu acho que é o que a gente espera aqui. Maravilha, vamos seguir as apresentações. Janaína, você se apresenta para a gente? Claro, me apresento sim. Eu sou a Janaína Souza, sou sócia da Sais Informática, uma empresa que está fazendo 27 anos já de mercado agora, em 2023. E também, assim como a Letícia, me convidei a vir para a área da tecnologia. Minha área era da saúde, não tinha nada a ver com a TI. E conheci meu marido trabalhando, ele sim é técnico, né? Me apaixonei pela área da tecnologia, mas a minha preocupação maior foi realmente, nossa, casei com um empresário da tecnologia e cadê o dinheiro, né? Achei que estava casando com um cara super assim, bem sucedido. E aí me convidei a participar da gestão já há 15 anos. Eu cuido de toda a parte da gestão da empresa, da parte comercial, da parte de treinamentos, né? Eu acho que isso é realmente bem importante. E fico muito feliz, porque hoje a minha empresa tem 50% de mulheres e 50% de homens, que juntos constroem a Sais Informática. Maravilhosa, Janaína. Acho que é tudo que a gente quer para esse futuro, né? Essa construção e mulheres que deixem o legado, assim como o seu que você está construindo aí na empresa. Última, mas não menos importante, Thaís, se apresenta para a gente, por favor. Olá, meu nome é Thaís. Eu sou estudante na escola 42 Rio. É uma escola francesa, ela nasceu na França. E a metodologia da escola ela é um pouco diferente, né? Foge um pouco da metodologia convencional de ensino que a gente tem aqui no Brasil. E ela é baseada na avaliação entre pares. Então, a gente tem uma comunidade, a escola é uma comunidade em que a gente depende do outro sempre para aprender, a gente depende do outro para validar o nosso conhecimento, e esse desenvolvimento ele é sempre feito em conjunto. Então, é muito importante pensar que esse ambiente tem que ser um ambiente seguro para as mulheres, né? Que elas precisam estar confortáveis para estarem ali, para se sentirem seguras em aprender, em se desenvolver como aluna em tecnologia. A minha primeira formação é em psicologia e eu estou nessa transição de carreira. Eu hoje estudo na 42 Rio o curso de engenharia de software e também estudo sistemas de informação, que foi a minha porta de entrada para a área.
Muito bom, Thaís. Eu acho que a gente vai passar por diversos pontos da sua fala durante o nosso bate-papo. Mas antes da gente começar com as perguntas, eu acho que é sempre importante a gente trazer dados, né? Obviamente, esse bate-papo ele é um compartilhamento de experiências para que a gente possa, de alguma maneira, ajudar outras mulheres e ser aí essa mola propulsora dentro desse segmento. Mas eu acho que é importante a gente trazer alguns dados para a gente olhar para esse panorama de uma maneira mais racional, talvez, e onde que a gente está dentro de todo esse contexto, né? Eu vou trazer para vocês aqui 3 dados que quando eu vi, estava pesquisando o que a gente poderia falar nesse webinar, eles me impactaram bastante, e eu acho que é legal a gente partir disso, tá bom? Então, hoje, as mulheres representam apenas 15% dos estudantes de ciência da computação e representam somente 20% dos profissionais que atuam no mercado de tecnologia. Além disso, 74% das meninas hoje têm aptidão à ciência, tecnologia, engenharia e matemática, mas só 0,4% escolhem estudar ciência da computação quando adultas. Então, o que está acontecendo, né, com todas essas mulheres? Além disso, das mulheres que ingressam em cursos de tecnologia da informação, 79% desistem logo no primeiro ano. Então, eu acho que quando a gente olha para isso, o primeiro sentimento que vem, temos aptidão e algo acontece nesse percurso entre escolher esse curso como área de atuação e, de fato, atuar dentro desse segmento. E essa é uma abertura que eu queria trazer para a gente partir disso para o nosso bate-papo, que é o cenário que a gente vive hoje. Então, para a gente começar, e aí eu vou até puxar a Thaís para ser a primeira aqui, Thaís, porque você comentou sobre transição de carreira, mas conta um pouco para a gente por que você fez essa transição para tecnologia, como começou, e aí depois a gente segue essa mesma pergunta para as outras convidadas. Como começou sua carreira na tecnologia e o porquê, né, foi escolhido tecnologia. Pode ser assim, Thaís? Você primeiro. Então, como eu disse, a minha primeira formação é em psicologia, mas a tecnologia ela sempre esteve bastante presente na minha vida e no meu interesse. Eu me lembro que na época do vestibular eu fiquei bem indecisa, assim, e até passei também para fazer sistemas de informação na época. Então, já era um interesse que eu manifestava e realmente queria ir atrás. Mas, assim, aconteceram várias outras coisas, outras situações que me direcionaram para a psicologia naquele momento. Mas como tinha aquela pontinha ali na minha cabeça, assim que eu concluí o meu curso, eu recebi uma bolsa de estudos para me ingressar no curso de Sistemas de Informação. E eu acho que essa foi a virada de chave, assim, para eu realmente entrar na área de tecnologia. E aí, assim, uma vez que eu já estava na área, a gente começa a conhecer mais coisas, né? A se interessar também em procurar. E eu conheci a 42 Rio, que parte desse princípio mesmo, da metodologia não convencional. Eu me apaixonei pela escola, me apaixonei pelo valor dela assim mesmo, pela ideia. E, assim, de fato, a tecnologia ela ficou mais presente na minha vida e eu realmente comecei a viver a tecnologia uma vez que eu me inseri ali na comunidade. Hoje, a escola já está mais voltada para inserção no mercado, então eu tenho a oportunidade de estar desenvolvendo agora uma aplicação para um dos nossos parceiros, né, uma empresa parceira da escola. E foi nessa oportunidade também que eu conheci a Letícia, que está participando aqui do Talk com a gente. E eu sou a única mulher na equipe, eu acho que é válido falar sobre isso também. E, assim, tem sido uma experiência, tem sido um aprendizado, tem sido um desenvolvimento muito significativo para mim, enquanto pessoa e principalmente enquanto profissional também. Acho que tem 2 pontos aqui, Thais, da sua fala, que eu acho que é legal a gente puxar esse gancho para um bate-papo e depois voltar para as apresentações. Mas o primeiro é, no ambiente da sala de aula, se a gente tiver, você tinha muitas colegas, o quanto por cento da sala você via que era masculina, o quanto feminina? Conta para a gente como era esse ambiente para a gente ter um recorte da sua experiência. Eu vou trazer um contraponto que, inclusive, é a minha primeira graduação em psicologia, que é um curso majoritariamente feminino, assim. O gênero de mulher é o que predomina.
Em contrapartida, o curso agora de engenharia de software, assim, acho que a gente conta com umas 5 meninas presentes ali, vivendo realmente e se dedicando de forma integral para o curso. A gente entende que é a realidade de cada uma, né? Que, assim, a vida acontece diferente para cada mulher, mas isso é uma problemática. Quando a gente pensa num cenário que a gente tem, sei lá, 70 alunos homens e uma média de 10 mulheres, vamos colocar assim. E, assim, é um ambiente, a escola traz esse ambiente seguro, proporciona e, principalmente, assim, estimula que esse ambiente seja um ambiente seguro para mulheres, mas a gente percebe que mesmo com esse estímulo, ainda acabam acontecendo algumas situações desconfortáveis ou algumas situações não, não muito legais assim, que pode acabar incentivando ou desestimulando as meninas de estarem ali. Isso é mais no ambiente, vamos pensar, universitário, de curso, ambiente educativo, né? Você comentou também que você é a única mulher dentro de um projeto que já é um ambiente profissional. Você sente alguma diferença entre os dois ambientes, mesmo muitas vezes sendo a única ou uma das poucas dentro dessa área? Como que dentro de um ambiente corporativo você sente isso diferente? Ou até pode ser igual, mas eu queria que você contasse um pouco dessa experiência para a gente. Eu acho que a diferença mais, assim, mais significativa, de fato, é a responsabilização. Eu acho que nós mulheres, a gente, assim, toda a vida fomos criadas e culturalmente mesmo, estimuladas a assumir responsabilidades, e isso acaba gerando um desgaste mental mesmo, uma sobrecarga mental. Então, eu percebo que no ambiente de trabalho, muitas vezes eu assumo uma posição de responsabilidade maior, que não deveria ser assim, mas que é inerte a mim, assim, é pela minha construção social mesmo e pela forma que a gente é culturalmente desenvolvida. Uhum. Muito interessante, Thaís, falar disso, porque complementando, tem até um termo no Scrum, né, em metodologia ágil, que são 3 papéis, né? O time de dev, o PO e o Scrum Master. Mas muitas das vezes, quando o Scrum Master é uma mulher, a gente até brinca, já tem até um termo para Scrum Mother, porque é essa questão mesmo de assumir tanta responsabilidade que você acaba nem indo para além da sua responsabilidade ali da função, né? Porque você tem um time que é autogerenciável, você acaba tendo que gerenciar esse time também. É muito interessante esse que a Thaís puxou. E em outro momento, a Thaís também falou sobre essa questão da tecnologia e no mundo masculino, ela já ser apresentada muito antes do que no mundo feminino. Então, talvez isso também nos traga alguma insegurança, né? Quando a gente já entra num escritório, entra numa faculdade, entra num curso onde só tenha homens. Então, a gente automaticamente pode pensar, né? Se a gente, né, ficar um pouco mais vulnerável, mais inseguro naquele momento, pensar, poxa, eu não estou no mesmo nível deles. No entanto, o que mostra, né, que a Tainá trouxe aqui, nós temos essas aptidões, né? Então, acho interessante esse ponto também que a Thaís colocou. E é o como a gente consegue sentir que esses lugares também são nossos e que a gente tem total legitimidade para estar nesse lugar de fala, para trabalhar sobre isso, para ter destaque sobre isso e construir uma carreira dentro do ambiente de tecnologia. Letícia, vamos aproveitar que você já trouxe alguns pontos aqui para você se apresentar para a gente e contar um pouquinho da sua história aí com tecnologia e da sua carreira? Sim, eu comecei, eu entrei também no curso de economia, que era um curso também, eu era a única aluna, né, mulher, todos os outros eram homens. Já fui ali me criando nesse movimento. Os professores, a maioria também, ironicamente, eles eram homens e não mulheres. Reitor da faculdade, homem. Então, a gente vê que é uma questão de liderança para além da tecnologia, realmente, né, estruturada a nossa sociedade, que a gente vem mudando
de tempos em tempos, e obviamente a gente não quer dominar o mundo, como se diz por aí, a gente quer exatamente o que hoje a empresa da Janaína faz, que é maravilhoso, que é 50-50, porque traz, né, um olhar diferente, né, ideias diferentes que, quando combinadas, geram uma inovação. Então, eu comecei, né, na área financeira, me apaixonei por projetos e trabalhava na área financeira dentro de empresas de tecnologia. Só que eu me apaixonei por projetos de melhoria. E projetos de melhoria, ele está totalmente ligado com tecnologia, porque além das ferramentas, são softwares que vão te ajudar, e são conhecimentos que a gente até fica inseguro de aprender, né? Exatamente por essas questões que a gente falou antes. Então, eu fiz vários cursos nas empresas que eu trabalhei também. Eu trabalhei na IBM, que incentivava muito, né, as mulheres a dominarem a tecnologia, né, a cursos. A própria Nestlé, que entra muito na melhoria contínua, ela faz parte assim do mindset dos funcionários, todos podem trazer melhorias, né? Podem apresentar melhorias, então você vai entrando nessas ferramentas. E depois, fiquei uns anos fora do Brasil, trabalhando na Nestlé. Quando eu voltei, eu quis me especializar, eu tive a coragem, na verdade, eu acho que essa é a palavra, de me especializar em várias ferramentas tecnológicas para, de fato, mergulhar somente na, olha, gente, eu quero trabalhar com melhoria, né? Que é onde eu atuo hoje na Milvus. E foi na DNC, que é também um curso prático, onde a gente desenvolve o projeto. Eu fui o PO na DNC, que me abriu muitas portas, aprendi muito também. A grande parte eram homens do grupo, mas um ambiente super acolhedor. Eu acho que a nova geração, ela já vem, ainda bem, com um pensamento bem diferente. Ele é bem mais acolhedor do que talvez alguns anos atrás, né? Ninguém vai olhar, vão ser menos pessoas que vão olhar com estranheza essa roda de conversa aqui de mulheres na tecnologia, né? Se a gente pegar 20 anos atrás, a coisa era meio estranha, era diferente, né? Nossa, mulheres, o que elas estão falando? Né? E eu acho que é esse pontinho em pontinho que a gente vai melhorando ano a ano, década a década, que vai construindo essa sociedade que a gente quer, que não é, não, só as mulheres, ou que as mulheres são melhores do que os homens. Não é sobre isso essa discussão. É sobre a gente conseguir chegar em alguns espaços que muitas vezes, por diversos pontos sociais, vieses inconscientes, carga tripla de trabalho, como a Thaís comentou, a gente vai pegando tudo como uma esponja, né? E aí a gente não consegue evoluir, a gente não consegue progredir, que a gente precisa falar sobre isso, nos colocarmos muitas vezes em um ponto de vulnerabilidade, para compartilhar e para que uma mulher consiga ajudar a outra dentro dessa nossa experiência. E de experiência, essa próxima que vai se apresentar tem de sobra, né, Janaína? Conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória. Eu adoro. Gente, na verdade, assim, né, como a Letícia estava trazendo ali, também fui convidada a participar da parte da tecnologia, e isso é muito lindo. Mas duas coisas que a Letícia trouxe agora que eu acho que são fundamentais para que a gente possa construir esse mundo melhor, e que a gente vem construindo aqui na SAIS, é a coragem e acolhimento, né? Eu acho que qualquer mulher pode fazer o que ela quiser, onde ela quiser, dependendo das suas próprias escolhas, né? É difícil, ninguém está dizendo que é fácil. A parte da tecnologia, eu já tive várias vezes, há 15 anos que eu estou dentro da área, né? De chegar um cliente e perguntar, eu quero falar com o técnico, e eu chamar a técnica para atender o cliente, e ele diz, não, eu quero falar com o técnico. Mas é aquela coragem de tu dizer, não, mas eu tenho conhecimento, eu vou te ajudar, eu tenho expertise, eu tenho a capacitação, eu estudei. Então, assim, isso é muito enriquecedor. E quando a gente traz também a história da Thaís, né, que tu vê, ela saiu do mundo totalmente da área da psicologia ali, muito focado no feminino, né, é o percentual maior. E aí ela também teve a coragem de fazer essa transição de carreira e estar hoje, por escolha dela, numa área de tecnologia. Então, eu acho que o principal da mulher é a coragem, né? Acho que a gente somos mulheres corajosas. Eu tenho 3 filhos, 2 meninas, e eu sempre digo para elas, vocês podem ser o que vocês quiserem ser, desde que isso te traga felicidade, né? Desde que isso te traga realmente fazer aquilo que tu gosta de estar, das tuas escolhas serem realmente feitas com o teu coração, com a sua necessidade, e tu ter capacidade. Estudar, tem que se aperfeiçoar.
E falando um pouquinho, né, assim, aqui da SAIS, da área da tecnologia, essa surpresa, né, Tainá, sempre vem assim, eu quero um suporte técnico, quero falar com o técnico, e a gente tem isso muito forte aqui na SAIS, mas é isso que a gente estava falando agora, somos juntos, homens e mulheres, sabe, que escolheram estar aqui e escolheram trazer e respeitar a habilidade de cada um de nós. Cada ser humano tem a sua habilidade. E uma coisa que eu trago muito, e é um valor da SAIS, né? Que é a empatia e a confiança. E tu ter humildade de falar o que tu é bom. Eu sou excelente aqui falando com o cliente. Eu sou a melhor pessoa da comunicação. Deixa para mim. Né? Então, assim, tu tem essa habilidade, mas também tu tem que ter humildade, que às vezes tu não é a melhor pessoa falando com o cliente, tu é ótimo lá fazendo a manutenção, fazendo a programação, e tá tudo bem, sabe? Eu acho que isso é o grande papel hoje, a gente poder enxergar o melhor de cada um, e profissionais juntos, agregando e contribuindo dentro daquela empresa. Eu acho que esse é o grande diferencial, assim, de tudo. Você tocou num ponto que estava até na pauta, a gente ia falar um pouco mais sobre isso, que é muito do papel da liderança. Eu acho que ter uma liderança bem preparada, uma liderança que esteja apta para lidar com um time misto, um time diverso, né? E consiga conduzir e tirar o melhor de cada pessoa ali que está naquele time, independentemente do gênero que a gente está falando aqui, isso é extremamente importante. Mas eu quero saber sobre liderança feminina aqui, tá? Quando a gente fala sobre liderança no geral, muitas de vocês, durante essa conversa, falaram, era uma empresa masculina, os professores eram homens, né? O reitor era homem, meu chefe era homem. E quando vocês se viram líderes? Onde vocês buscaram essa representatividade de que líder eu quero ser, né? Pensando em liderança feminina. Janaína, já que você já estava contando, conta pra gente sobre esse papel da liderança feminina na sua empresa, na sua carreira e como você se viu como uma líder. Esse tema eu amo, né? Liderança feminina, eu amo. Eu faço parte hoje do associativismo aqui da minha região. Então, assim, eu trabalho muito forte com mulheres empreendedoras, né? Tanto na Federação como a Associação Comercial da minha cidade. Então, a gente faz esse movimento muito forte aqui, que é exatamente isso, é poder capacitar essa mulher. Sabe aquela mulher que, assim como eu, há 15 anos atrás, entrei aqui e eu era sócia do meu marido. E eu dizia, eu sou sócia, lá eu trabalho com o meu marido, né? Então eu tinha vergonha, às vezes, até de dizer que eu era sócia, porque talvez eu não tivesse as capacitações necessárias para exercer aquele papel de liderança. Quando eu começo a desenvolver essa liderança internamente, quando eu falo de desenvolver liderança, eu estou falando de estudar mais, de ler, né? Tem que ler muito, ler livros, de tudo que é tipo de área. Eu tenho que estar conectado com o mercado de tecnologia. É um mercado que está em constante evolução. Então, assim, é necessário que eu me prepare para isso. E eu começo a enxergar as minhas deficiências, aonde que eu tenho que melhorar, né? Que é o desenvolvimento humano, que a gente fala isso com muita clareza dentro da SAIS. Quando a gente fala ali de PDI, que é o plano de desenvolvimento individual de cada um dos colaboradores, né? Então, quando eu enxergo, eu tenho esse olhar interno, assim, tanto para mim como gestora, como líder, assim como todas as pessoas envolvidas na empresa. E começo a desenvolver essas minhas habilidades, tudo se constrói. E aí as coisas mudam. Eu já participei de vários eventos de mulheres empresárias, onde ela entra dizendo que ela trabalha para o marido, e ela acaba desenvolvendo tão bem a liderança dela, que no final lá, ela já está dizendo, não, eu trabalho junto com o meu marido e eu sou sócia dele. Aí ela começa a ter coragem, né? Mas por quê? É o desenvolver da liderança, que está tudo conectado com a confiança, com a autoestima e principalmente com as habilidades técnicas, né? É necessário tu ter conhecimento, conteúdo. Isso é o que diferencia. Aqui no Sul, Tainá e Thaís e Letícia, a gente tem duas coisas muito fortes aqui, né? Que é o machismo, assim, o homem. Então, assim, tem muito também a ver com a mulher ser empoderada, né? Eu acho que a gente tem que estar empoderando essa mulher e dando coragem para que ela assuma os papéis. E uma mulher apoiando a outra, né? Eu acho que isso também é essencial, é fundamental para qualquer lugar. A gente vê aí, às vezes, uma forte competitividade, né? E eu acho que a gente tem que acabar mudando um pouquinho isso, é ter um pouco mais de empatia.
Eu brinco assim aqui quando falo com grupos de mulheres que eu, levando para uma analogia, né, muito maternal, eu como tenho 3 filhos, eu digo, sabe quando tu diz assim, amamentar é simples, é lindo, é fácil e é um momento de conexão filho e mãe. E na verdade, quando o neném nasce, a gente sabe que não é nada disso, que é um momento super difícil, tem que ter preparo, tem que ter conhecimento, às vezes tem que pedir ajuda, e tudo bem uma mulher falar desta forma para outra, é um momento lindo, mas tu vai ter que estudar, tu vai ter que te adaptar, vai ter um momento ali de dificuldade. E levando isso para a parte do trabalho, do profissional, exatamente. Eu, quando entrei na área da tecnologia, tive muita dificuldade, né, de respeito, tanto dos clientes, dos colaboradores que aqui já estavam, e as pessoas olhavam para mim com um olhar, mas tu não entende de TI. Tu entende de saúde. Eu trabalhava num laboratório, né, eu era gerente de um laboratório, e aí as pessoas não sabem. Ok, eu não sei, mas eu vou aprender, sabe? Eu acho que é isso, assim, tu ter humildade para buscar o conhecimento. E hoje, né, gurias, falando também de tecnologia, o conhecimento está disponível em tempo integral, é muito diferente da nossa época. As crianças já nascem com essa habilidade, né? Eu vejo, assim, o meu filho de 8 anos tem aula de robótica na escola, sabe? Então, assim, ele está trabalhando com programação, ele com 8 anos de idade. Então, essas habilidades são muito mais latentes hoje do que na nossa geração, né? Então, eu acho que fica muito mais fácil das coisas se permitirem. Mas eu acho que tem que pegar pela mão aquela mulher e dizer com coragem, isso que a gente está fazendo hoje. É difícil? Mas é possível, né? Não é longe. E eu acho que Perdão. Imagina, só concluindo, eu já passo para você, Letícia, eu acho que tem um ponto do que você falou aqui, Janaína, que é muito importante. A gente não pode romantizar o processo. Vai ser super tranquilo, vai lá, se inscreve, manda seu currículo, entra lá, vai ser super igual, fica tranquila. Não. Muito possivelmente, não, mas se a gente não tiver pioneiras, mulheres corajosas que façam, aconteçam, a gente nunca vai ter essa abertura e ela precisa ser construída. Então a gente está pavimentando uma rua, mas a rua é longa, gente. A gente está ali pavimentando o início dessa trajetória. E aí, Letícia, conta pra gente agora um pouco sobre liderança feminina, suas referências, como você se viu dentro desse ambiente e como você lida com isso hoje também. Hoje eu fico muito feliz, assim, porque a Janaína tocou num ponto muito interessante sobre mulheres empoderando mulheres, que é essencial. Mas hoje o que a gente já está vendo são homens também empoderando mulheres, e isso é fabuloso. Já passei, como todas as mulheres aqui provavelmente já passaram, por situações dentro de empresas onde a gente fala alguma coisa, não tem a menor relevância. Um homem fala, essa ideia é maravilhosa. Você, poxa, né? Enfim, né? Uma pequena... Eu acho que vale até dar um nome para isso aqui, Letícia. Isso é mansplaining, né? Quando os homens repetem exatamente as mesmas coisas que a gente acabou de falar, mas quando eles falam é diferente, né? Acho que aqui a gente está para dar nomes às ações. Pode continuar. E hoje, assim, o que me encantou muito na Milvus foi exatamente isso, a liderança masculina empoderando a mulher, né? Não, eu quero falar com você porque eu quero ver o que você entende disso daqui, qual que é a sua opinião? Você acha que isso fica bom? Lindo! Então, assim, é realmente uma forma que muitas das vezes, né, a gente não encontra no mercado de trabalho. Então, até para as mulheres que estão começando, que estão entrando hoje no mercado de trabalho, eu acho muito interessante ficar atento já nesses sinais, desde o recrutamento e tudo mais, de como que é liderada essa empresa, né? Porque muitas das vezes tem uma bandeira levantada de inclusão e tudo mais, mas quando entra é totalmente segregado, né? Isso não acontece. Então, assim, eu me sinto muito feliz porque eu posso falar abertamente. Não gostei. Não, isso é ótimo. Olha, não sei fazer isso. Não, isso eu não entendi. Vou te perguntar 15 vezes porque eu não entendi. E eu não vou ser menos por isso. Não vão me considerar, essa menina não sabe de nada. Não, ela não é desenvolvedora, normal ela não saber. E isso, você percebe que é uma cultura da própria empresa, né? Porque todos os homens agem da mesma forma.
E é como Até você nessa... lida com isso também. É a maneira como você responde a isso, como você se coloca. Eu acho que muitas vezes a gente deixa de se colocar por medo, né? Ah, não, o que vão Isso pensar, aí. ou não, eu não sei. Então, não, você se coloca e fala, olha, eu não entendi, me explica. Eu quero ser melhor, eu quero estar nessa curva de desenvolvimento. Isso é muito É a importante. humildade que a Janaína falou. É sim, eu não sei É, tudo, ninguém sabe tudo. Tem coisas que eu sou ótima, tem coisas que eu não sei que eu posso desenvolver, já tem coisas que eu não sei e não me interessa saber nesse momento, né? Tem vários, como todo ser humano. E é você, como liderança feminina, saber aproveitar o melhor de melhor cada de um. cada um. Porque, às vezes, uma pessoa que está ali no suporte, ela não é boa, sendo homem ou mulher, ela não é boa para o suporte, mas ela é excelente para o marketing. Então, de repente, aquele talento não está sendo aproveitado de forma correta. Mas é por isso que precisa se trabalhar essa segurança, principalmente feminina, de falar, não, olha, tudo bem eu não ser boa nisso e eu ser melhor naquilo. Tem como me recolocar? Né? Você poder Com falar certeza. isso abertamente. Levanta a mão, né? Sem medo, né? Mas, gurias, eu acho que tem muito a ver também com a cultura, né? Da empresa. Da cultura, isso que tu estava falando, né, Letícia? De trazer essa possibilidade de tu escutar. Porque tem empresas, às vezes, que não escuta o colaborador. E aí vem esse medo. Aí é o medo de falar, é o medo de mostrar as habilidades que talvez não foi por essas habilidades que eu fui escolhido, que eu fui selecionado para trabalhar na empresa. Então, tem todo esse mecanismo de segurança e de medo que cada um vai colocando, que acaba interferindo na produtividade da empresa. Então, a gestão, esse olhar, né, às vezes da liderança feminina, conseguir olhar, tá, ele não está participando, por exemplo, não está nas reuniões, ele não fala, porque ele nunca quer participar, ele nunca quer se comprometer. Não, às vezes o que tem é insegurança ali, é medo, a confiança não está firmada, então tem que trabalhar, né, através, lá como eu falei, do plano de desenvolvimento individual de cada um, mas esse é um olhar, e isso é uma cultura, é culturalmente, né, de cada empresa ter esse papel acolhedor, né, que a gente vinha falando, assim, de acolher a dor do outro, enxergar, né, o que pode ser melhorado ou não pode, até que ponto é o papel da empresa ajudar a contribuir nessa evolução desse colaborador. E acho que a liderança feminina faz isso muito bem. Eu acho que tem aqui um ponto. Ai, perdão. Já passo para você, Thaís. Eu acho que tem um ponto, só para pegar a linkagem aqui, quando as culturas das empresas sempre falam, né? Aqui é tudo meritocracia, se você entrega, você recebe. Eu acho que tem um ponto que é importante a gente falar sobre meritocracia, sim, mas entender também que cada um larga de um lugar diferente, né? Então, quando a gente fala de uma representatividade onde nós mulheres já somos um número menor, nós mulheres já não escolhemos, né, tecnologia, matemática, ciências exatas como um todo dentro dessa construção educativa, é importante a gente entender essas largadas diferentes e que as lideranças elas consigam estimular e trazer isso para a gente. Eu lembro quando eu virei líder, gente, que todas as minhas experiências eu só tive chefes homens e eu só trabalhei em empresas que foram lideradas por CEOs homens. E eu me deparei muito num cenário de que tipo de líder eu quero ser. Né? A gente às vezes acaba reafirmando alguns estereótipos masculinos que não são nossos, né? Então, eu vou ser uma liderança feminina mais assertiva porque eu não tenho um espaço para trazer as características que são minhas, que eu sou uma pessoa mais sensível ou qualquer outra característica que o estereótipo é feminino, né? Então eu acho que muitas vezes quando a gente assume esses espaços, a gente tem que consultar ali dentro, né, das nossas referências, tá? E que características daqui eu gosto e que características eu vou trazer das minhas características pessoais, porque nenhuma liderança é igual a outra e a gente sabe por A mais B que a liderança masculina tem vários critérios que são diferentes da liderança feminina. E é essa diferença que a gente precisa trazer para o mercado hoje. Então, eu acho que essa construção que a gente está passando muito agora, porque a gente está vendo ali, né, alguns ponteiros que as mulheres estão, a gente vê, vira e mexe ali uma CEO de uma empresa de tecnologia, as mulheres estão começando a chegar nesses espaços. E é tão importante elas chegarem, porque mostra para a gente que é possível. Olha, se ela chegou, eu posso chegar também. Então, essa representatividade, ela é extremamente importante. Vamos lá, Thaís, pode trazer o seu ponto que você ia falar sobre a liderança feminina. Eu achei bem interessante, porque a todo momento na nossa fala, a gente fala, assim, a gente diz um ato de coragem,
de dar esse primeiro passo e se inserir no mercado de tecnologia. E como que essa liderança feminina ela pode dar coragem para outra mulher, sabe? Às vezes essa coragem que a gente precisa para dar esse primeiro passo, ela pode ser proporcionada por essa referência que a gente tem. E, assim, é até contraditório a gente pensar nesse não pertencimento que várias vezes as mulheres sentem na área, porque a primeira pessoa programadora foi uma mulher. E, assim, seria um mercado que a gente teria que se sentir muito confortável em estar nele, a gente deveria se apropriar disso, realmente. E, assim, em experiência pessoal, eu posso dizer que essas referências femininas, né, de mulheres em liderança, elas trazem uma segurança também, principalmente a nível de visibilidade, porque é bem provável que aquela pessoa ali que está naquele lugar, ela já tenha passado por questões que você está passando no momento. Então, assim, essa segurança, essa visibilidade, essa referência, ela traz mais confiança para a gente, o que consequentemente gera coragem para, inclusive, continuar essa trajetória. Tá tudo linkado, né, Thaís? Tu olhar assim, tu te conhecer, tu saber como tu funciona, né? E bem isso, assim, eu logo que iniciei a parte de liderança e comecei super cedo, com 22 anos, já era gerente do laboratório, com filiais e tal. E eu me lembro que era o exemplo, né? A gente tinha um exemplo da base do grito, às vezes, da força, né? Do mandar. E aí tu começa a te conhecer, não, mas eu não quero assim, não é dessa forma que eu gostaria de lidar com esse momento de liderança. E aí tu começa a te conhecer, tu começa a te escutar, né? Saber como tu realmente é a tua essência. Tira um pouco aqueles exemplos que tu não gosta e as coisas funcionam, né? Mas tá tudo linkado, assim, é tu conhecer, tu ver os exemplos, e hoje a gente lidera muito mais, o exemplo arrasta, né? Que nem a gente digo, a fala incentiva, mas o exemplo ele arrasta. Então, quanto mais tu mostrar para outras mulheres a possibilidade, que é possível sim, tu fazer o que tu quer, tá tudo certo. Eu brinco, né? Eu como eu tenho 3 filhos, as pessoas olham, meu Deus, como é que tu consegue dar conta? Eu disse, gente, eu não dou. Às vezes não dá para dar conta. E tá tudo bem, é tu mostrar essa tua vulnerabilidade, né? Dizer que às vezes não dá, às vezes não é todo dia que dá para comer em casa, às vezes tem que pedir comida, né? E tá tudo certo. E as coisas vão se adaptando e todo mundo vai ajudando. Mas desmistificar um pouco, né? Essa coisa que a mulher, quando ela faz, tem que ser tudo perfeito, né? Tem que ser, a entrega tem que ser correta. Não, assim como os homens também não conseguem. E tá tudo bem, né? E tem uma frase que eu gosto muito, assim, que eu gosto de deixar para as mulheres: melhor feito do que perfeito, né? Então, assim, que a gente consiga fazer as entregas da melhor forma que a gente conseguir, né? E tá tudo bem, tá tudo certo. E cada vez tentando se aperfeiçoar mais e buscar o melhor. E, por exemplo, pensando nessa entrega que você falou, a primeira vez que a gente fizer, não vai ser o nosso melhor trabalho. Mas a 4ª vez, a 5ª vez, a 10ª vez, gente, cada vez vai ficando melhor. E é essa beleza do processo evolutivo que a gente tem. E, gente, eu fui anotando várias coisas durante esse nosso bate-papo, porque eu acho que a gente precisa deixar dicas, né? Então, brincam até aqui na Hubify que eu sou a doida do checklist. Tudo eu quero colocar em checklist, que tem que ser replicado, né? Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de escala, então a gente precisa construir isso. Se a gente puder deixar dicas para essa mulher que quer ou ingressar ou que já está nesse mercado, eu vou passar alguns pontos que vocês falaram e quero que vocês me complementem para a gente deixar ali dicas práticas para essas mulheres. O primeiro ponto que foi falado hoje é: conhecimento, ele está disponível em diversos locais. Então, consuma, se inscreva, se interesse. Thaís está aí, ó, com bolsa de estudos dentro dessa área. Se inscrevam. Às vezes a gente nem tenta, né, por medo ou por uma situação econômica que não permita. Tem uma série de instituições que têm bolsas de estudos. Tente, se inscreva, se aplique, porque os resultados eles vêm do estudo do conhecimento. Então, o conhecimento e buscá-lo de maneira contínua é um ponto extremamente importante. Tem um ponto do que a Janaína comentou sobre a cultura da empresa dela, que eu acho que é assim, fenomenal, que é, primeiro, lideranças que estimulem, e o que ela até trouxe um ponto, assim, para mim faz muito tempo que eu não faço processo seletivo, porque eu já estou há bastante tempo aqui na Hubify, mas eu não deixaria de perguntar dentro de um processo como que é esse quadro de colaboradores, qual é o percentual que são
são mulheres hoje, porque eu quero, se eu for ingressar em algum momento em uma outra empresa, estar em uma empresa que o valor dela seja o mesmo que o meu valor. Isso é algo importante para mim, então eu tenho que buscar empresas que também seja importante para essa empresa, né? E se hoje você, mulher da tecnologia, está se vendo em um lugar onde você não se sente ouvida, em um lugar onde você não vê espaço para você crescer, essa caixa não te cabe mais. A gente está com um bilhão de oportunidades ali dentro do mercado de trabalho. Busque, expanda seus horizontes. Hoje, principalmente depois da pandemia, não existe mais uma limitação territorial. Várias empresas estrangeiras estão buscando colaboradores no Brasil e está muito difícil achar uma boa mão de obra de tecnologia, um bom programador, um bom desenvolvedor e afins. Então, se aplique, estimule esse lado seu também de pensar, eu quero mais. E tem esse espaço para você querer mais dentro do mercado hoje. Que outras dicas vocês colocariam nesse meu checklist, meninas, para a gente ir se encaminhando já para o final do nosso webinar? Eu colocaria na parte de onde começar, né? Do porquê. A primeira questão é qual o seu propósito. Assim, quando você olha qualquer ferramenta, vamos pegar um Excel. O que eu quero tirar disso? E aí você vai aprender e vai colocar a fórmula e vai dar os comandos e vai fazer aquilo que você quer. Então, a tecnologia ela é imensa. Então, às vezes, as pessoas podem ficar perdidas. Então, vai no seu propósito. Mas por que eu quero a tecnologia? Qual é o caminho? E ali você vai procurando os cursos para aperfeiçoamento, para conhecimento, porque é fundamental. Você já tendo conhecimento, já não precisa da coragem, que a gente falou aqui até agora. Agora, sem o conhecimento, vai ficar muito mais difícil. Né? Com conhecimento, você fica mais segura. Você, não, eu sei do que eu estou falando. Eu estou falando com propriedade, como obstez. Né? Exatamente. Então, acho que essa é uma dica. E a outra dica, complementando a que você falou, empresas também, onde você possa mostrar os seus projetos, os próprios projetos que não estão ali, que não estavam desenhados, mas que você tenha liberdade. Como a Thaís, por exemplo, na 42, eu tive a oportunidade de ver um pouquinho, ela, não, olha, eu já fiz aqui uma parte do produto que é isso, isso e isso, ainda estou aguardando para apresentar ou não. Não, apresente, excelente, vamos lá, né? Então, assim, tem que ter esse espaço, né? Para que as pessoas possam apresentar, de modo geral, tanto homens quanto mulheres. Olha, eu estou vendo esse processo, acho que dessa forma, acho não, né? Não vamos trabalhar com achismo, nós já estamos capacitados, pegamos ferramentas, comprovamos, assim fica melhor. O que vocês acham? Né? Tem essa liberdade dentro da empresa, acho que isso é importante também, para não cair nenhuma furada que só vai gerar frustração e, de repente, você vai se sentir incapacitada. E esse ponto do acho, ele é muito importante, né? Às vezes a gente nunca se coloca ao ponto de ter certeza sobre algo, né? E sempre precisa de uma validação externa para validar um conhecimento nosso, quando muitas vezes a gente não precisa se colocar nesse lugar. A falta da autoconfiança. É isso aí. Eu até deixei esse ponto para você, Janaína, que acho que empoderamento e autoconfiança é a dica que você tem que passar para as meninas. Gente, é isso aí, é trabalhar cada vez mais o tu entender que tu é capaz, sabe? E vem muito disso que a Letícia falou, é o teu propósito. Mas por que eu quero entrar na área da TI? Tem muita gente agora da pandemia, né, Tainá, como tu falou, a pandemia abriu, assim, um mercado gigante, né, que, nossa, quem trabalha na tecnologia tem muito dinheiro e tal. E, gente, olhando, assim, para um olhar muito, muito, muito feminino, né? Faz aquilo que faz o teu coração vibrar, sabe? Faz aquilo que faz o teu coração bater mais forte. Porque qualquer coisa que tu fizer nesse sentido, o resultado financeiro, o resultado de valores, né? Os teus valores junto com os valores da própria empresa, isso tem que estar muito conectado, né? Isso vai trazer resultado, isso vai ter uma fluidez muito mais fácil, muito mais tranquila, né? Das coisas trabalharem. Então, as duas palavras que eu deixaria hoje, se eu pudesse deixar uma dica, seria propósito, valores, que é o que a Letícia trouxe, mas muito autoconhecimento para ter autodesenvolvimento e empoderar essa mulher para que ela seja capaz de fazer da melhor forma que ela puder aquilo que ela escolher para a vida dela e ser feliz. Eu acho que é isso. E a rede de apoio, né? Uma mulher puxando a outra mulher, a gente levando a nossa experiência para frente, ajudando. Thaís, você quer deixar alguma dica final para quem está ouvindo aqui a gente?
Então, a dica é dar o primeiro passo, não ter medo de errar, porque faz parte do processo de aprendizado. E assim, eu acho que o principal também é que essa jornada seja uma jornada consciente, que você consiga se identificar e se perceber evoluindo no processo. Porque assim, o contexto para a mulher é muito diferente do contexto para o homem, como a gente já disse anteriormente, né? O homem ele é introduzido à tecnologia de forma muito mais natural e muito cedo. Então, assim, é normal que isso cause uma insegurança várias vezes na gente, mas que a gente consiga identificar também toda a evolução que a gente já teve, todo o desenvolvimento, e que a gente não se compare, porque todo mundo tem um processo de aprendizado, ele é único, ele é individual, ele é de acordo com a realidade mesmo de cada um, a gente tem acessos diferentes a informações diferentes, e se respeitar também nesse processo, né? Conseguir estabelecer os limites, e se perceber enquanto desenvolvedor, e aí não só no nível profissional, mas entender que essa jornada ela desenvolve a gente pessoalmente também. Thaís, você deu acho que o fechamento perfeito para a gente já ir encerrando o nosso bate-papo de hoje. Então, a gente falou sobre autocobrança, a gente falou sobre empoderamento, a gente falou sobre uma mulher puxar outra, a gente falou sobre coragem para dar o primeiro passo, a gente falou sobre buscar estudo. E a gente sabe que muitas vezes, no início, a gente não vai conseguir trabalhar com todo o nosso propósito, todo mundo tem conta para pagar, tem boleto para pagar ali, né? Mas comece, desenhe um plano de carreira, entenda que são steps e que isso é feito de fases para realmente você conseguir chegar naquele lugar que você quer, naquela empresa que te valoriza, que te escuta e que você consegue crescer, não só como programadora, mas quem sabe como uma liderança feminina, né, dentro desse ambiente de tecnologia. Pessoal, muito obrigada pela presença de cada uma de vocês no nosso bate-papo hoje. Tenho certeza que quem está ouvindo vai dar aquele quentinho ali no coração, vai se sentir representado e que a gente consiga evoluir para um futuro onde a gente tenha ainda mais representatividade e que a gente, de fato, pertença aos lugares que a gente nasceu para estar, mas muitas vezes não entra inicialmente por medo ou uma série de outros pontos. Obrigada, e a gente se vê ali, quem sabe, em outros webinars ali para bater um papo sobre a mulher dentro da tecnologia. Meninas, obrigada, viu? Tchau, tchau. Prazer. Prazer enorme estar com todas, aprendemos muito, gostei muito de saber da vivência de cada uma de vocês. Obrigadíssimo. Quem sabe numa próxima a gente faça uma próxima falando também, debatendo vários outros temas. Super gratidão, eu adorei também participar e estou à disposição aí para contribuir com o que for necessário. Isso, só agradecer e falar que vocês também são referências, né, de profissionais e de líderes que ocupam o lugar. Maravilhosa, Thaís. Gente, obrigada. Até. Tchau, tchau. Ei.